Olá, este é o terceiro e último vídeo da série com Sérgio Aureliano, presidente do Ibascaf, onde ele apresenta técnicas sobre gestão e governança previdenciária. Vou deixar o card aqui do primeiro e do segundo vídeo para quem não pôde assistir. E vamos dar sequência logo após a vinheta. Então, Sérgio Aureliano, vamos dar sequência a esses vídeos sobre gestão e governança previdenciária. Esse é o terceiro vídeo. Ok, Luiz. O atuário estabelecendo o plano de trabalho, o segundo item é a aprovação das hipóteses e premissas pelos órgãos de controle do RPPS. Ele faz o teste de aderência, é um teste estatístico que permite verificar se a utilização do cálculo estão aderente à população, ou seja, se as tábuas de mortalidade, a tábua de entrada e validez, se ela está aderente àquele tipo de população. E o outro poderão ser testados tábuas biométricas de invalidez, mortalidade, sobrevivência, a taxa de juros, exatamente aquela taxa de juros que você vai utilizar como índice para a meta atuarial. Bom, aí ele vai fazer a elaboração da avaliação atuarial, vai definir os métodos, tá? Deve constar do parecer atuarial, adotar a taxa de juros, eu disse qual é a taxa de juros, calcular a data da aposentadoria, elaborar o fluxo atuarial e calcular os custos normais e as reservas. Isso ele calcula e encaminha através de um relatório. No caso de déficit, deverá constar no parecer o plano de amortização estabelecido em lei do ente público. Ele pode ser de duas formas. Pode ser por aporte e ele pode ser por alíquota. Por alíquota, ele vai entrar no custo de pessoal. Tá? Por aporte, não entra no custo de pessoal. Bom, a portaria 1467, plano de amortização deverá vir acompanhado de demonstração de viabilidade orçamentária e financeira. Na hipótese de inviabilidade do plano de amortização, será admitida segregação de massa por lei, obedecendo à eficiência da economicidade para a relocação dos recursos. Ou seja, se você apurou um déficit muito grande e a prefeitura, o ente, não tiver condição de bancar esse plano de amortização, você pode propor uma segregação de massa. Eu não gosto muito de segregação de massa, porque no primeiro momento, normalmente ela é sustentável, mas vai chegar no futuro que todos os ativos virarão aposentados, e aí o ente fica com duas folhas de responsabilidade dele. Eu não sou muito favorável à segregação de massa, mas pode ser, você pode fazer e no futuro você rever essa segregação de massa. Quando você faz o plano de amortização e esse plano de amortização é aprovado em lei, o plano está equilibrado financeiramente e atualmente. Por quê? Você tem uma lei dizendo que a prefeitura ou qualquer tipo de ente vai pagar aquela déficit, porque a legislação permite que seja até 35 anos, mas ele vai pagar esse déficit. Então, se você colocar no seu ativo a receber da prefeitura, o resultado da avaliação atuarial vai ser zero. Se é zero, ele está equilibrado. Tá? Pode não estar equilibrado no primeiro momento, mas nas primeiras prestações pagas ele já estará equilibrado. Para obter o equilíbrio atuarial, é um cadastro bem estruturado, a escolha de hipóteses atuariais adequadas, é o teste de aderência, buscar a compensação financeira, que é muito importante, buscar a obtenção da rentabilidade, obediência às hipóteses atuariais, regime financeiro e método, e concessão rigorosa de benefícios. Aí, estabelecendo ainda, no item, estabelecendo o plano de trabalho, no item 4, aprovação da avaliação atuarial pelos órgãos estatutários, reunião com a apresentação do relatório para a deliberação por parte do Conselho Deliberativo. Isso é muito importante, porque se você manda só um documento e vai para o Conselho de Administração, o Conselho, normalmente, as pessoas não são muito conhecedoras da parte atuarial. Quer dizer, vai ser simplesmente uma letra morta, alguma coisa que ninguém entende.
Ah, mas está lá, o atuário que botou isso aqui, o atuário que fez isso, sem ninguém para explicar o porquê, porque tudo tem um porquê. Nada é letra morta. Então é muito importante que você faça essa reunião, convide não só o conselho, mas convide também, principalmente, a parte financeira. Se for o caso de segregação, ele vai ser o responsável pelo pagamento dos benefícios concedidos, já concedidos até aquela data focal. Tá? Bom, o quinto item, encaminhamento, avaliação atuarial aos órgãos de controle, tá? A nota técnica. Toda vez que você altera alguma coisa no cálculo, por exemplo, o ano passado nós fizemos a avaliação para o IBGE 2023. Esse ano é para o IBGE 2024. Você obrigatoriamente tem que fazer a revisão da sua nota técnica, porque você mudou as tábuas de mortalidade. E aí você tem que fazer. Essa nota tem que fazer um demonstrativo, tá? Que é o DRA, o fluxo previdenciário, relatório de avaliação atuarial e o relatório de teste de aderência, que a partir desse ano também tem que ser encaminhado para o Ministério da Previdência através do CadPrev. Esse ano, Emissão 2025, só para atuarial. quem estiver assistindo mais à frente esse vídeo, né? Nós estamos gravando em outubro de 2025. Exato. Bom, é o que eu falei, tem a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, a quarta etapa, a quinta etapa e a sexta etapa. Disponibilização dos resultados, apresentação do lançamento contábil e a obrigação a ser registrada no balanço patrimonial. Isso é muito importante, essa transparência dos resultados. Botem todo o relatório atuarial, a nota técnica, coloquem no site de cada entidade para poder você divulgar esse tipo de relatório, porque isso aí é importante, é isso que dá o rumo para o FPS. Planejamento atuarial, como aquilo que eu falei, estabelecer prazo para recebimento da base cadastral, ele tem que ter um planejamento, não pode ser assim, manda a base cadastral, aí você manda, ele já te manda o resultado. Não é dessa forma. Tá? Você tem que estabelecer, junto com o seu atuário, um critério, um planejamento atuarial, tá? Até chegar ao final, o que, que é? O final é o relatório da avaliação atuarial. As etapas, como eu falei aqui, tem as inconsistências dos ativos, do pensionista, dos inativos, tudo isso você tem que acertar na sua base de dados. Mas aí você tem as hipóteses que você vai utilizar na avaliação atuarial. Tá? Tem a taxa de juros, a taxa de inflação, taxa de crescimento salarial, taxa de crescimento dos benefícios reais, taxa de rotatividade. Normalmente é nula, porque a rotatividade dentro de um ente público é muito pequena. Ela não é significativa para você colocar que tem um turnover muito grande. Não tem entrada e saída de servidores de uma forma significativa. Tem, mas não é de uma forma significativa. Então, a rotatividade é muito pequena. A taxa das despesas administrativas é de acordo com cada plano, tá? Porque você pode ter, cada plano pode adotar dois critérios de taxa de administração: novas entradas e a compensação previdenciária. Mortalidade geral, como eu falei, o ano passado foi IBGE 2023, esse ano é IBGE 2024. A entrada em invalidez obrigatoriamente Álvaro Vintas e a mortalidade de inválidos normalmente é a tábua IAPC 55. Apesar dela ser de 1955, ela é aderente à maioria dos entes públicos. Tá? A maioria, a tábua, quando você faz o teste de aderência, ela tende a IAPC 55. Tem a PC 55, tem a PC 50, tem várias outras tábuas, mas a que mais é aderente é a IAPC 55, e a PB 55. Bom, seleção das hipóteses, como eu falei, tem várias hipóteses para você. Só que você tem que utilizar a tábua brasileira como tábua mínima. Se essas outras americanas, a T49, a T83, a T2000, que são tábuas americanas, se ela for aderente e ela estiver abaixo da mortalidade da IBGE 2024, vocês são obrigados a utilizar a IBGE. Ela não pode ser uma tábua utilizada menos do que a hipótese do IBGE. Aqui são algumas premissas, tá? Que a gente apurou,
nos países de sobrevida, tá? Na Suíça, 81 anos para homem, 85 para mulher, Itália, 80, Japão, 80, Canadá, 80, França, 79. Isso a gente apurou, tá? Isso aqui foi em 2012 que saiu essa tabela. Bom, a Isso aí, elaboração Sérgio, isso vai tem sendo atualizado com certeza, né? Então, o Brasil, por exemplo, hoje, 2025, já deve estar com números diferentes, por exemplo, em relação àquela com tábua ali. certeza, o Né? perfil já mudou bastante. É. Tá? A elaboração da nota técnica, encaminhamento ao CAD prévio, que eu falei, né? Antes da avaliação atuarial, você tem que encaminhar a nova nota técnica. O cálculo das provisões, que é o compromisso do plano, isso, o que o atuário calcula é o passivo do seu balanço. O passivo do seu balanço é o atuário que calcula, tá? Que é o compromisso que você tem. Compromisso, não é dívida. Por que é compromisso, Sérgio? Porque ali estão todos os servidores. Se um daqueles servidores sair do seu ente e ir para outro lugar, pediu demissão e foi para outro, passou no outro concurso público, foi para outro lugar, ele vai sumir dali. Ou seja, aquele compromisso que eu tinha de pagar aquele benefício não tenho mais. Ele vai aparecer lá no outro RPPS, não no meu mais. Então não é dívida, é compromisso. Tá? O passivo é compromisso. Tá? Cálculos da provisão matemática representam compromisso com os ativos e inativos. Cálculo do fluxo de extinção de massa, relatório da gestão atuarial, relatório do teste de aderência, relatório do resultado da avaliação atuarial e preenchimento do DRA através do CAD prévio. Disponibilização dos resultados, foi aquilo que eu falei, apresentação e aprovação do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, apresentação de demonstrativo do resultado da DRA, tudo aquilo que eu já falei para vocês, as etapas da avaliação. Ganhos com a aplicação das melhores práticas, utilizar as melhores práticas, expande a cultura de fazer previdência, órgãos estatutários entendem plenamente aquilo que estão aprovando, pois a avaliação atuarial foi amplamente discutida. O atuário analisa criticamente a base de dados, testa as premissas e valida todos os cálculos atuariais. Governança corporativa. Isso é importantíssimo, a governança corporativa. Transparência, equidade e responsabilidade. Isso é a coisa mais importante que o RPPS tem que construir. Tanto é, Sérgio, me permite, é Oi? que os RPPS buscam atingir o selo Progestão, concedido pelo Ministério da Previdência, e os três pilares do Progestão são governança corporativa, controles internos, uma área de controles internos eficaz e educação previdenciária. Até um dos motivos de termos esse canal aqui no YouTube, por exemplo, que a ideia é propagar a educação previdenciária, que é associado justamente à governança corporativa e à de controles internos, representa os três pilares para atingimento do pró-gestão. Ver como isso é importante e reconhecido pelo Ministério da Previdência. Né? Bom, a taxa mínima de contribuição, taxa mínima, não é taxa máxima, é idêntica à da União, que é 14% do servidor e 14% do patronal, 28% custo. Então, isso é mínimo, não é máximo. Ou seja, se você. A parte patronal pode ser até o dobro da do servidor, e a do servidor pode ser qualquer valor acima de 14%. Não pode ser abaixo de 14%. Então, Sérgio, através dessa planilha, você vai demonstrar o que para a gente? Bom, agora vamos demonstrar a importância do banco de dados com os dados corretamente encaminhados para o atuário. Essa pessoa aqui tem 37 anos de idade, é do sexo feminino, porque aqui, olha, vocês vão ver que sexo feminino é um, sexo masculino é dois. Critério de elegibilidade. Se for um, é que ele é um servidor comum, que vai se aposentar com tempo de contribuição comum. Ou seja, se for professor, o código é 3. Se for normal, é um. E ainda pode ser deficiente, pode ser professor, pode ser de risco, pode ser de insalubridade, cada um tem um código, tá? No caso aqui, ele é um servidor do sexo feminino, ele não tem nenhum critério
diferenciado para a avaliação, tá? O tempo de ente é 3 anos, ele ganha R$ 2.500, tá? E aí vamos calcular. Calculamos, ele é do sexo feminino, tá? Calculamos, vamos ver o resultado. É uma pessoa só, tá? Para vocês verem exatamente o resultado. Do sexo feminino, tá? Nós tivemos um resultado de 243.669,10, que seria a provisão matemática que ele deveria juntar até a data, ela deveria juntar até a data da sua aposentadoria, menos os 104 mil que ela vai contribuir, menos 104 mil que ela vai, que o ente vai contribuir por ela, e ela tem mais direito a 24 mil de compensação. Ou seja, ela precisa ter hoje R$ 10.000, a valor presente, tá? R$ 10.000. Mas aí você me liga, não, Sérgio, eu errei nessa matrícula. A matrícula 318, ela não é do sexo feminino, ela é do sexo masculino. Ah, tá. Então vamos retificar o cálculo. Vamos retificar o cálculo. É do sexo masculino. Vamos ver o resultado. 173.770. Sérgio, mas por que essa diferença toda? Porque a mulher, veja só, a mulher sai antes e vive mais. O homem sai depois e vive menos. Ou seja, eu preciso de menos dinheiro para pagar ele, guardado, do que para ela. Ela vai precisar de mais dinheiro, porque ela vai viver mais tempo e vai se aposentar antes. Uhum. Ah, Sérgio, pô, teve outra inconsistência. Qual foi a inconsistência? Ele não é um trabalhador normal, ele é professor. Professor, critério de elegibilidade, código 3, tá? Professor. Vamos calcular, é um homem e professor. Vamos ver o resultado? Homem e professor. Professor. 227 mil. Sérgio, poxa, mas você está dizendo que o professor, por que é diferente do homem normal? Por que eu tenho que guardar mais dinheiro? Porque o professor trabalha menos. O homem normal deveria trabalhar até 35 anos de contribuição e o professor é 25 anos, 30 anos, se for o caso de um homem. Ah, Sérgio, mas nova inconsistência. Não é homem. É uma mulher Essa professora. é uma mulher. Código 1, 236 mil. Mas, Sérgio, ela é mulher, normal, é 243. Por que que uma mulher professora, a provisão para ela guardar é maior? Por quê? Porque ela vai trabalhar menos tempo que uma servidora saindo na aposentadoria normal, ela tem que ter 30 anos de contribuição. Como professora, ela tem que ter 25, é 5 anos antes. Ou seja, ela vai pagar menos 5 anos de contribuição. Então, eu tenho que ter mais dinheiro, porque ela vai parar de pagar, vai constituir a reserva dela lá no capitalizado antes do prazo normal. Então, a diferença está na base de dados. A inconsistência da base de dados é a coisa mais importante que tem, é você ter uma base de dados que relate exatamente os dados do seu servidor. Tá? Então, tudo isso é previsto no cálculo atuarial, o crescimento salarial, tudo isso. Quando você não informa, não tem plano de cargo e salário, o crescimento real do salário, você tem triênio? Tem. Ou você tem quinquênio? Tem. Ou não tenho nada. Se você não tem nada, o salário não cresce. A não ser que você tenha um plano de cargo e salário, ou a prefeitura, quando deu o reajuste, deu um aumento real. Ou seja, o IPCA foi 5%. Aí o ente resolve te dar 6%. Ele te deu 1% a mais de crescimento real. Tá? Isso é que é o crescimento real, é o que vale. Porque senão você vai chegar lá na data da sua aposentadoria, se você não tiver crescimento real nenhum,
ganhando a mesma coisa que você ganha hoje. Por que que você vai ganhar a mesma coisa? Porque IPCA e INPC, isso é só reposição de moeda. Lá na frente é o mesmo valor. Em termos de moeda, é a mesma moeda que fosse hoje. Se você tem um triênio, todo ano você ganha 1%. Se você tem um quinquênio, também, todo ano você ganha 1%. Apesar de você só receber no terceiro ano ou receber no quinto ano, mas, teoricamente, seu salário cresce 1% ao ano. E aí, crescendo 1% ao ano, eu sei quanto você vai estar ganhando quando você tiver direito à aposentadoria. Tá? Porque quando você faz o cálculo, aqui, ó, quando você faz o cálculo do benefício, tá aqui, ó, vamos lá. Tempo de serviço anterior, 9 anos. Por que 9 anos, Sérgio? Eu não te disse quanto ele tem de tempo de serviço anterior, porque pela legislação ele começou a trabalhar com 25 anos. Se ele começou a trabalhar com 25 anos, ele tem 37, ele tinha 9 anos anteriores. Tempo total, ele tem 12. Ele começou a trabalhar com 25, hoje tem 37, porque eu não tive a informação de quando ele começou. Então a legislação manda que eu diga que ele começou com 25. Mesmo que ele tenha começado com 18, ou seja, eu estou não dimensionando corretamente a data da sua aposentadoria. Tá? Aí o salário dele, 2.500, tem no RPPS. Quanto tempo falta para ele ter direito ao benefício? 17 anos. Entendeu? Por que 17 anos? Ele vai se aposentar, é professor. No caso aqui, é como professor, ele vai se aposentar com 54 anos. 54 anos. Aí tem todos os cálculos aqui, ó. Tem o cálculo para ele sair normal, ele se aposentar antes de sair normal, ele morrer antes de se aposentar. Bom, era isso que eu queria demonstrar para vocês. Qualquer coisa, nós estamos à disposição. O Aloysio vai dar aí, até mesmo no YouTube, o Aloysio vai depois passar para vocês o e-mail, que vocês podem fazer perguntas, que nós teremos o maior prazer em responder. Obrigado, até a próxima, que a gente vai entrar em outros assuntos de RPPS.